Shalom Adonai, paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 34 do livro de Gênesis, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Vamos lá, Espírito Santo, nós te convidamos a estar aqui neste lugar. O Senhor sabe todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, guarde os nossos familiares, livre-nos, ó Pai, de todo mal. Que em nome de Jesus, toda arma forjada no maligno caia por terra agora, toda cilada, todo laço do passarinheiro seja anulado e cancelado agora em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, de todas as coisas, de todas as nossas dificuldades. Não permita, ó Deus, que o inimigo venha nos atingir com golpes, ó Pai, baixos, que seja anulado agora em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos pais, os nossos filhos, guarda-nos todos a nossa parentela, que nós venhamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Diná e os Siquemitas. Gênesis 34. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Olha para você ver isso aqui, o que aconteceu, hein, gente? Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, o que é isso aqui, essa violação, gente? Né? Fez igual fala aqui na Bíblia, que coabitou sem permissão. Canalice, né? Vocês vão ver aqui a situação. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com um gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não devia fazer. Vocês entenderam o que é isso aqui, né? Está parecendo igual Caim, Caim, canalha e uma situação dessa. Você imagina, você tem uma irmã, vai um vagabundo, um safado, um sem vergonha, e vai lá e abusa dela. É amor, né, gente, que a gente tem que ter de Cristo, mas tem que ter justiça também, né? Misericórdia. É, Deus, ajuda-me, Deus, continuar. Disse-lhes Ramor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe dei vossa por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitarei conosco, a terra estará ao nosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Normalmente um cara que faz um negócio desse depois pega e joga fora, vocês já repararam? É um desvio psicológico, é um desvio mental, vamos falar assim, uma coisa do demônio, uma situação dessa. Nós vamos ver aqui. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes.
majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me perdirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã de Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidado todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos conosco e seremos um só povo. Vocês lembram uma promessa de Deus lá com Abraão, quando deu Isaac, né, o filho da promessa? Antes até, né, pediu para que todo homem fosse circuncisado, né, tirasse a pele do crepúsculo, que fala lá. Então, e isso virou uma situação diferenciada do povo judeu, né, do povo aqui de Israel, né. Se, porém, não nos ouvides e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los, recebemos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Desculpa, gente. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado do que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, tá vendo que vai ter as tribos lá? Irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, os que haviam da cidade no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Amém? Gente, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses dias mesmo, né? Vocês me perdoam, eu estou com um problema particular, mas que nada vai impedir de adorar o nosso Deus.
Amém? Que todas as setas do inimigo não venham fazer efeito, né? Vamos colocar a couraça da justiça, o capacete, a armadura de Deus, né? Porque se está atacando, gente, é porque está incomodando. Mas a vitória é nossa. Amém? Então vamos lá. Essa situação é bem interessante porque hoje a gente pode considerar isso às vezes como um maníaco, uma loucura, né? Tem às vezes até com situações com crianças. Esses dias eu nem quis ver, para falar a verdade para vocês, esse absurdo, né? A gente não consegue nem imaginar, né? Então assim, tem casos, né, que as pessoas às vezes colocam como dolo, como crime doloso, culposo, né, que não teve intenção. Peraí, né? Então, até isso, teve um dia que eu estava vendo, o pessoal está tentando arrumar um jeitinho, né, para poder sair, né, da irresponsabilidade, desse desvio, né? Se alguém está assistindo aí e tiver esse desvio, esse problema, ora, pede a Deus, porque isso não é coisa de Deus, não, né? Já falei em outras situações que existem alguns espíritos, gente, que você já sabe o que vai acontecer, certo? Eu não sei se eu já falei isso aqui, a gente já sabe o que vai acontecer com a pessoa, porque os sinais eles já vão dando. Então, por exemplo, ele vai para uma situação, às vezes, de eu estou tentando medir as palavras aqui, uma situação, uma questão assim de sensualismo. Aí depois vem da questão que a pessoa começa a entrar para um lado espiritual, procurando outros deuses, né? Aí começa a entrar num encontro, uma depressão, a pessoa começa a ficar assim, mais, como é que eu te explico, assim, achando que está mais sensual, né? Que às vezes tem alguns espíritos aí, e logo depois ela entra numa situação, às vezes, de até um homossexualismo, uma outra situação, né? E depois entra numa depressão. E aí já era. Esses dias eu tive uma experiência muito assim complexa com relação a isso, que eu me deparei num lugar que eu nunca pensei em chegar, mas Deus me mandou lá para fazer uma outra coisa, e a história foi justamente essa. A pessoa se desviou, depois foi para o lado do espiritismo, com as outras do espiritismo, mas eu esqueci o nome aí começou a ter um terreiro, vamos dizer assim. Aí depois teve um companheiro, depois desse companheiro uma pessoa teve lá para fazer um trabalho. Aí o que aconteceu? Pagou, não levou e morreu. Então assim, é triste, né? Eu estou falando isso aqui porque a gente tem que, da mesma forma que na Bíblia mostra algumas situações assim, o que vai acontecendo, uma brecha, né? Então vamos fechar as brechas nas nossas vidas, na nossa família, nos seus filhos, na sua filha, né? Alguns desenhos animados que as pessoas estão assistindo, que por trás tem algumas mensagens subliminares. Eu acho que eu já fiz até um vídeo disso aí parecido. Nós temos que orar e vigiar, certo? Porque no meio de uma guerra, qualquer buraquinho o negócio entra, né? Então é isso. Olha, eu peço a vocês que orem por mim, para que nós possamos fortalecer Deus, para que nós possamos dar continuidade a essa leitura, né? Vocês também na vida particular suas, que Deus guarde e proteja, porque quando a gente começa
agradar o coração de Deus e o inimigo, ele começa a atacar, para fazer barulho, igual os cães lá, nós lemos no Salmo, né? Para desviar a nossa atenção. E nós vamos ter que ter uma inteligência espiritual, que eu já comentei, né? Tem inteligência emocional, inteligência espiritual, de saber discernir as coisas da carne e as coisas do espírito. Então, muitas vezes, né, pode ser que em um momento aí, um filho seu, ele tem algum problema em determinada hora, mas é para desviar a atenção. Não deixa seu compromisso com Deus, ou sua mãe, ou seu pai, né? Passa por um estado às vezes depressivo, de remédio, ou isso, aquilo, outro. No momento, às vezes, que você está buscando a Deus e está aproximando mais de Deus. Aí a gente começa a observar que isso é para tentar nos atacar, para tentar nos desviar a atenção. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a cruz e deixar os barulhos fazerem barulhos e olhar só para Jesus, olhar para a cruz, ver que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações, né? Então, nós precisamos de ter esse equilíbrio, porque nesses tempos que estão por vir, se nós não treinarmos isso, depois a gente não vai aguentar, né? Então vamos adorar nosso Deus, vamos exaltar o nome dele, seja em qualquer tribulação, né? As pessoas que... Hoje eu escutei um negócio de manhã, que foi até uma brincadeira, né? Que o cara falou assim, foi até um rapaz, um menino lá que falou, pastor, falou com um cara, né? Ele contando a história, que uma pessoa foi num lugar e não recebeu oferta. Ele falou, tá bom, Paulo e Silas apanharam quando eles falaram de Deus, então tá bom que você saiu ileso. Aí naquela hora, aquela brincadeira, eu achei interessante, porque realmente as pessoas hoje, elas estão vivendo um mundo totalmente diferente do que acontecia na Bíblia. Porque as pessoas que pregavam a palavra de Deus eram perseguidos, eram apedrejados, olha Estevão aí, né, apedrejado, os outros eram enforcados e etc e tudo. Não é não vou nem falar assim, mas esses pedestais aí que eles arrumam, não, parece que são aqueles ídolos, né, de show, parece que está chegando um artista lá daqueles shows lá, que eles ficam aí lá, desses que vão muita gente aí, que eu nem sei falar o nome agora aqui, que eu já até... Tem umas coisas que a gente vai apagando a cabeça da gente, que é até melhor, né? Como é que chama? Eu não vou fazer questão de lembrar isso não, vocês entenderem. Então parece que aqueles caras que chegam, tal, né, da fama, né, da passarela da fama, da rua da fama lá, e não foi assim que foram as pessoas que falaram de Deus, que pregaram a Deus, né? Então nós temos que começar, quem está fazendo isso, mas que não está observando, né, a gente policiar com relação a isso, né, para a gente poder realmente seguir a Jesus do jeito que ele veio e mandou nós seguirmos, né? Porque desse jeitão aí tá meio estranho, né? Assim, tá um popstar, agora eu lembrei que tá parecendo que é o popstar. Aí eles esquecem o nome de Deus, de Jesus, né? De Maria também, né? E aí colocam eles como os popstars. Só que os popstars dessa terra, as estrelas deles não estão lá no céu não, tá? As estrelas deles eu acho que estão em outro lugar. Então nós temos que orar, vigiar, pedir o Espírito Santo que nos dê discernimento de espírito, né? Tem muito lugar que a Bíblia mesmo fala que as pessoas às vezes falarão em línguas e
falar no nome de Deus e não vai ser assim, né? Então, comece a ter a sua intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para que Ele possa te revelar isso. Amém? Estendeu para a glória de Deus.